Opa, e aí, tudo bem? Sou eu, RDK, mais uma vez aqui no canal. Hoje, pessoal, vamos falar de personagens, cara, que simplesmente sumiram da mídia. Vamos resgatar aquela nostalgia, tá ligado? Mas não vai ser uma nostalgia fofa, não. Nostalgia, daquela nostalgia de personagem que se voltasse hoje pra mídia, com toda a certeza desse mundo, eu acho que ele faria esse personagem aí, cara, que você pega de anime que você gosta, mano, é fazer ele de boneca, sei lá, é fazer um pano de chão, estraçalhar ele, cara. E podemos começar com essa lista, cara, simplesmente com os personagens mais fodas, mas simplesmente o planeta Terra sumiu com ele. Ninguém mais fala dele, mas ele era muito pica, mano. Simplesmente Alex Mercer, de Prototype. Muitas pessoas lembram dele como o cara que pula alto e simplesmente não leva dano de queda, mas na verdade ele está morto. Na verdade, o que controla ele é a Black Light, aquele vírus, aquele parasita que entra no corpo dele no começo do jogo. E sim, ele não tem ossos nem órgãos, então se ele encostar no sangue, ele se regenera, porque ele absorve a vida das pessoas. Um fato curioso desse personagem aí é que se ele encosta em qualquer personagem, vamos supor que ele encostou no Kratos, por exemplo, ele vai absorver o DNA dele e vai se transformar na versão melhorada do Kratos. Sim, ele vai ter a voz, a aparência e a força. Muito roubado, né? O Alex ele é tão massa, mas tão massa que ele sobreviveu a uma bomba nuclear. Sim, ele sobreviveu a uma bomba nuclear. No final do jogo, ele é bombardeado por uma bomba nuclear. Só que daí sobra um pouquinho dele, tá ligado? Deu um corvo, vai xeretar lá, mano, ele acaba se fundindo com o corvo. E no que dá, sim, simplesmente ele se funde o corvo e recomeça tudo de novo, cara. Muito foda esse personagem, cara. O Mercer, cara, ele é daquele tipo de cara, né, mano, que faz parecer o Kratos, que ele é um, sei lá, mano, uma pessoa normal, tá ligado? Um humano comum. Mas e aí, deixa nos comentários, qual personagem você acha que solaria o Mercer, cara, hein? Fala um personagem que ganharia dele, mano, um confronto 1v1, cara. Deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, cara. Bora pro próximo personagem. Ó, mas pega a visão, se você achou que o Mercer é da hora só porque ele precisa de passarinho pra reviver, cara, é que ainda você não viu o Jack estacado ainda, cara. Sim, mano, esse aqui é o Jack estacado. Simplesmente as pessoas fingem que ele não existe, cara, só porque ele é muito apelão. Pega a visão, o Jack, ele não é um mafioso, tá ligado? O Jack, ele simplesmente porta a maldição chamada The Darkness. Ela simplesmente é uma maldição primordial, ela existiu muito antes da luz. O Jack, ele também tem um exército chamado Darklings, esses tentáculos aí que você está vendo. Sim, eles simplesmente são carnívoros, tá ligado? Eles se alimentam do corpo das pessoas. E cara, se o Jack ele quiser abrir um buraco negro, cara, mano, não sobra nada pra você, mano. É adeus, mano, literalmente. Ah, e outra coisa, o Jack ele é praticamente imortal, vamos dizer assim, entre aspas praticamente, porque aonde tiver escuridão, ele praticamente é imortal, porque ele pode criar armaduras e pode se regenerar rapidamente, em milissegundos praticamente, ele pode ter armadura de escuridão e também pode se regenerar na escuridão. A única fraqueza dele é a luz, sim, se você quiser lutar contra ele, é usando luz. Mas convenhamos, quem que leva uma lanterna em uma briga quando você vai lutar com um cara que pode invocar o próprio inferno pra matar você? Um ponto muito interessante dos Darklings, cara, é que eles podem atravessar seu peito e arrancar seu coração pra regenerar a vida do Jack. Então, enquanto o cara Jack tá lá tirando lá, fuzilando os caras, os Darklings estão lá, comendo o coração dos humanos, cara. E uma coisa muito legal também do Jack é que se tem escuridão, ele pode criar armadura, ele pode criar armas também com munições infinitas, ele pode criar buracos negros, espadas e muitas coisas. Infinitamente, se tem escuridão, ele pode criar qualquer coisa, tá ligado? Convenhamos, cara, se ele tá num prédio, estoura todas as lâmpadas, cara, e vira um ceifador imortal, cara... Convenhamos, até o Dante vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma pegadinha. Agora, se você acha que precisa de um vírus, ou até de um demônio para se quebrar, mano, deixa eu te apresentar o Gene, de God Hand. Ele simplesmente porta a mão de Deus, literalmente. O Gene, ele não é rápido, ele simplesmente, quando ele ativa a God Hand, cara, ele simplesmente deixa o mundo em stop motion, cara. Ele desfere centenas de golpes, cara, você nem vai perceber que bateu em você quando você estiver no chão. Ele é tão rápido, mas tão rápido, cara, que ele desfere centenas de golpes em segundos, cara. Sabe lá o Star Platinum, cara? Se ele um dia ele for lutar com ele, cara, ele transforma o Star Platinum, sei lá, mano, em um jogo rodando 2 FPS. Esse cara, ele tem simplesmente uma roleta de movimentos, cara, que desafia a lei da física, mano. Ele pode mandar um chute que pode mandar o inimigo pro espaço, cara. Não tô nem zoando, mano. Ele literalmente vai virar uma estrelinha lá no céu, mano. Ou ele pode usar a God Charge, mano, pra ficar invulnerável. E a defesa desse cara aí, mano, é simplesmente criminosa, mano. Ele não bloqueia, ele simplesmente flutua, mano. Como se estivesse dançando samba ainda por cima. Mano, pro Jane, cara, se ele levasse um soco do Saitama, literalmente seria uma brisa pro Jane, cara. Ele desviaria aí quando tivesse fazendo uma piada ainda por cima. Cara, o braço direito desse cara aí, mano, simplesmente é muito roubado, mano. Ele precisa de selos mágicos pra destruir tudo ao redor dele, cara. De tão roubado que é esse braço dele, mano. E meu amigo, quando ele tira esse selo, mano, não tem boss que aguente, mano. Vai se desintegrado em milissegundos, mano. Esse braço dele é muito quebrado, mano. Só desse braço existir, mano, já seria um caos, mano. Se não tivesse o selo, mano, a Terra seria destruída, mano.
E sendo bem sincero, mano, na minha opinião, eu acho que ele foi esquecido pela comunidade, mano, é porque o jogo é bem difícil, mano. E por causa disso as pessoas desistiram do jogo e não desfrutaram do 100% do poder dos personagens, mano. E talvez por causa disso ele foi esquecido, né, mano, pela comunidade. E as pessoas nem se lembram mais desse personagem. Ou porque ignoraram simplesmente na bancada de PlayStation 2 lá, mano. Você ia comprar um jogo, via lá capa God Hand e pensava bem assim: eu acho que é só mais um jogo genérico de luta. E aí pessoal, deixa nos comentários, se o Kratos encontrasse esse cara aí, você acha que o Kratos levaria melhor ou iria apanhar pra ele, mano? Deixa nos comentários aí. Bom, mano, eu acho que esse aqui é o pico da sanidade dos personagens esquecidos, mano, o Azuras, mano. Ninguém nunca fala desse cara, mano, mas é impressionante a força bruta que esse cara segue, mano. Enquanto os personagens precisam de vírus, ou maldições, ou mão de Deus pra ser pessoas fortes, tá ligado? O Azura não. O Azura só precisa de duas coisas: ficar puto ou ser traído, mano. Aí sim, mano, você mexendo com a pessoa errada, mano. Mano, observe um pouquinho dos feitos que esse cara faz quando ele está bravo, mano. What was that? Mano, pra você ver como esse personagem é insano, o poder dele não tem teto. Quanto mais bravo ele fica, mais forte esse cara ele vai ficar, mano. Bom, ele é praticamente o Hulk, mano. Mas em vez de quebrar tanques ou carros, mano, ele simplesmente quebra conceitos das divindades, mano. Esse cara ele é muito foda, mano. Bom, lembra do Wizen? Aquele cara que ficou maior que o planeta Terra, mano. E tá tentando esmagar o Azura agora mesmo, tá vendo? Como você pode ver nessa imagem de fundo aí, mano. Mano, só pra você ver como esse cara ele é forte, mano. Ele simplesmente aguentou e aí por cima destruiu o Wizen com uma mão só, cara. As suas 4 mãos foram destruídas. E o que ele fez? Destruiu ele só com uma mão só, cara. Pra você ver como esse cara ele é forte. Quanto mais leve ele fica, mais forte ele vai ficar, mano. Mano, agora falando sério, mano. Eu acho que se o Kratos trombasse com a Azura, mano, em algum corredor aí, mano, eu acho que o Kratos não ia conseguir puxar as lâminas, cara. Porque na verdade ele ia puxar uma cadeira e oferecer um chá pra Azura, mano. E rezar, mano, uns 3 salmos, mano. Porque ele não tenha feito nada que irrite o Azura, mano. E bom, mano, o Azura ele não luta pra ganhar, mano. Ele simplesmente luta pra apagar a existência de quem mexeu com a família dele, mano. Você mexeu com a família dele? Você vai ser apagado, mano, eu lamento. Agora você deve estar me perguntando: cara, por que esse jogo ele foi esquecido, mano? Tenho duas coisas pra te falar. Esse jogo, ele tem muito Quick Time Event, muito botão na tela. É muito pouco gameplay livre, muito pouco hack and slash, muito botões na tela, sabe? Você fica tipo mais jogando um personagem controlado. O jogo em si acerta o botão e mata, em vez de você estar controlando o personagem pra poder fatiar os deuses, tá ligado? E segundo, mano, DLC. Esse jogo, pra você poder saber o final verdadeiro dele, o final canônico do jogo, você vai ter que pagar uma DLC, mano. Isso é muito ruim, né? Pra pessoa que comprou o jogo, vai ter que pagar mais um pouco pra poder saber o final verdadeiro do jogo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado você que assistiu. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Se você não gostou, muito obrigado também, porque vale a intenção de ter assistido meu vídeo. Não esquece de comentar aí, cara, se eu desbloqueei alguma memória sua de alguns jogos nostalgia, sabe? Esses jogos aí, esses personagens esquecidos, mano. Comenta aí, mano, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Ah, não esquece, nós temos uma meta de bater 500 inscritos, tá bom, cara? Rumo a 500 inscritos até o final desse ano. Se não conseguir, cara, GG, mano. Muito obrigado e fui.